Antes de começarmos com essas atualizações quentíssimas do Cruzeiro, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vem a seguir pode representar uma das investidas mais ousadas da história recente do Cabuloso. Hoje o assunto é explosivo e envolve negociações inesperadas, rejeições surpreendentes e um nome que está brilhando na Premier League. Se você acha que já viu de tudo no mercado da bola, espere só até ouvir o que está por trás dessas movimentações. Prepare-se, porque as informações que você vai receber agora têm o poder de sacudir completamente os planos do Cruzeiro para esta temporada. Agora vamos continuar com a notícia. O clima dentro da Toca da Raposa continua sendo de reorganização, estratégia e olho atento em cada canto do mercado. Sob o comando firme de Pedro Lourenço e a mente tática de Leonardo Jardim, o Cruzeiro vive um momento de transição e busca por equilíbrio. Juventude, experiência, talento e custo-benefício precisam caminhar lado a lado. E com isso, as movimentações vêm se intensificando, tanto em termos de chegada quanto de possíveis saídas. Mas nem sempre tudo sai como planejado. Um exemplo claro disso é a situação envolvendo Gui Meira, jovem meia de apenas 20 anos, que, mesmo fora dos planos do clube, voltou aos holofotes nos bastidores recentemente. Com passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, Gui Meira foi emprestado à Aparecidense para ganhar mais rodagem e experiência. Até agora, acumula 6 partidas disputadas na temporada, mas ainda sem marcar gols. Mesmo assim, seu nome chamou a atenção do Botafogo, clube que hoje é comandado pelo empresário norte-americano John Testor. A equipe carioca chegou a demonstrar interesse real no jogador, sondando os termos para uma possível negociação. E foi aí que a situação começou a mudar de rumo, numa reviravolta que surpreendeu até os mais bem informados do mercado. O Cruzeiro, que detém os direitos do jogador, se mostrou disposto a negociar, mas ao tentar ajustar os valores da proposta feita pelo Botafogo, acabou afastando o interesse do clube alvinegro. As exigências celestes foram vistas como acima do esperado para um jogador ainda em fase de amadurecimento, e John Testor, conhecido por sua agressividade seletiva no mercado, preferiu recuar. Com isso, a negociação esfriou de vez e Gui Meira voltou a ter seu futuro indefinido, enquanto segue vinculado ao Cruzeiro, mas fora dos planos da comissão técnica principal. E se você acha que isso foi o bastante para agitar os bastidores da Toca da Raposa, se prepare, porque agora vamos entrar no verdadeiro ponto alto dessa história. Você ouviu certo. João Pedro, atacante brasileiro revelado pelo Fluminense e atualmente no Brighton da Inglaterra, está na mira do Cruzeiro. Sim, o Cabuloso está atento à situação do jogador de 23 anos, que tem se destacado na Premier League com atuações de peso e números extremamente consistentes. São 54 gols e 18 assistências em 179 partidas no futebol europeu. Uma performance que não passou despercebida por gigantes ingleses, surpreendentemente, também pelo clube mineiro. O interesse do Cruzeiro por João Pedro não é fruto do acaso, com a SAF liderada por Pedro Lourenço atingindo um novo patamar de estabilidade e ambição. O clube começa a vislumbrar horizontes maiores no futebol brasileiro e sul-americano. A nova filosofia da diretoria cruzeirense passa diretamente por um processo de reconstrução pautado em planejamento, inteligência e ousadia. E dentro desse contexto, a busca por nomes que possam gerar impacto imediato técnico e mercadológico se tornou prioridade. João Pedro, com seus 23 anos, passagens de destaque pela Premier League e uma trajetória promissora desde os tempos de Fluminense, se encaixa como uma luva nesse novo projeto. Sua contratação não representaria apenas o reforço de um setor, mas um divisor de águas na forma como o Cruzeiro se posiciona no mercado, deixando de ser apenas um participante e assumindo o papel de protagonista na janela de transferências. A visão da SAF Celeste é clara. Construir um time capaz de disputar títulos, ser competitivo nas principais competições do país, sobretudo, voltar a figurar entre os maiores da América do Sul. Para isso, o perfil de atleta buscado vai além do talento. É preciso ter personalidade, bagagem, capacidade de decisão e ainda manter uma margem de valorização futura. João Pedro simboliza essa convergência. Mesmo ainda jovem, já disputou quase 200 partidas em solo europeu, enfrentando os melhores zagueiros do mundo, em estádios lotados e com pressão constante. A maturidade que o atacante desenvolveu nesse período transforma em um jogador que pode liderar uma equipe, não apenas pela técnica, mas também pela experiência adquirida em alto nível.
Essa combinação de juventude e rodagem internacional é vista como um trunfo raro e altamente cobiçado dentro da estrutura tática e mental que Leonardo Jardim busca implementar. Outro fator que reforça o encaixe entre João Pedro e o projeto do Cruzeiro é o estilo de jogo adotado por Leonardo Jardim. O técnico português vem trabalhando para dar ao time mais verticalidade, agilidade e capacidade de finalização, principalmente no terço final do campo. João Pedro, que atua com naturalidade como centroavante, mas também pode cair pelos lados, oferece versatilidade e inteligência de movimentação, algo que o Cruzeiro tem sentido falta nas últimas temporadas. Sua presença no elenco elevaria a concorrência interna e, ao mesmo tempo, criaria novas possibilidades ofensivas, tornando o time mais imprevisível e letal diante de adversários fechados. Além disso, sua capacidade de fazer pivô, sua leitura de espaços e seu bom aproveitamento em bolas aéreas são qualidades que encaixariam perfeitamente no atual modelo de transição ofensiva que Jardim vem desenhando. Fora de campo, a possível contratação de João Pedro teria um peso gigantesco em termos de marketing, relacionamento com a torcida e reposicionamento institucional. Seria a prova cabal de que o Cruzeiro está, de fato, disposto a jogar em outro patamar. Trazer um atacante em evidência na Premier League de volta ao futebol brasileiro, fora do eixo Rio-São Paulo, seria um feito digno de manchete internacional e consolidaria a imagem da SAF como um projeto sério, estruturado e atrativo para atletas que desejam voltar ao país com protagonismo. O torcedor, que tanto sofreu nos últimos anos, reencontraria esperança em nomes como João Pedro, que misturam talento, representatividade e potencial esportivo. E a própria imprensa nacional passaria a enxergar o Cruzeiro com outros olhos, como uma equipe que não apenas promete, mas entrega. Nesse cenário, João Pedro deixaria de ser apenas um alvo de mercado e passaria a ser o símbolo de uma nova era que começa a tomar forma na Toca da Raposa. Mas o caminho não será nada fácil. O Newcastle já prepara uma oferta na casa dos 60 milhões de euros para tirar o atacante do Brighton. E o Chelsea também monitora a situação com bastante atenção. Ambos os clubes veem João Pedro como uma opção moderna para o ataque, capaz de atuar tanto centralizado quanto pelos lados, além de ter se mostrado extremamente adaptável ao estilo de jogo físico e veloz da Premier League. A disputa é intensa, mas o que torna esse enredo ainda mais interessante é a postura firme do Cruzeiro, que mesmo reconhecendo a disparidade financeira, não se retira da mesa. Nos bastidores da Toca, a estratégia é outra. O Cruzeiro trabalha com a ideia de viabilizar a contratação de João Pedro através de parcerias, fundos de investimento e um projeto esportivo de longo prazo que possa atrair o jogador. Fontes próximas ao clube indicam que já houve contatos preliminares para entender a situação do atacante e medir seu interesse em retornar ao Brasil. E apesar da concorrência com os gigantes europeus, o cabuloso aposta em algo que muitos desses clubes não podem oferecer: protagonismo imediato, carinho da torcida e a chance de liderar um projeto de reconstrução com visibilidade continental. O Brighton, por sua vez, sabe do valor que tem em mãos e não pretende facilitar a saída de João Pedro. O clube inglês o vê como peça-chave do atual elenco e uma possível venda só seria considerada mediante uma proposta realmente irrecusável. A boa notícia para o Cruzeiro é que, até o momento, nenhum dos clubes interessados formalizou uma proposta oficial, o que deixa o cenário ainda aberto. No entanto, o tempo joga contra, e qualquer movimento precisará ser feito com agilidade e precisão. A torcida cruzeirense, claro, já começa a se movimentar nas redes sociais. O nome de João Pedro ganhou força entre os cruzeirenses, que sonham com a chegada de um atacante de nível europeu para liderar o ataque celeste. A repercussão foi imediata, com comentários inflamados pedindo à diretoria que faça o possível, e o impossível, para trazer o jogador. E não é para menos. Trata-se de um nome com passagem de destaque pelo futebol inglês, que poderia, sem exageros, se tornar um dos maiores reforços da história recente do clube. O Cruzeiro, enquanto isso, segue sua preparação para os próximos compromissos do Brasileirão, mas sem tirar os olhos do mercado. Leonardo Jardim tem feito questão de participar das decisões e deixou claro que vê com bons olhos a chegada de um jogador com as características de João Pedro. A movimentação ofensiva da equipe ainda carece de peças mais decisivas, e a chegada de um camisa 9 com bagagem europeia seria o ingrediente perfeito para transformar o Cruzeiro em um time ainda mais competitivo. Voltando ao caso de Gui Meira, a diretoria ainda estuda qual será o destino do jogador após o fim do empréstimo com a Aparecidense. Apesar de estar fora dos planos principais, o meia ainda é jovem e pode ser aproveitado em negociações futuras,
seja como moeda de troca ou em novos empréstimos que ajudem a valorizá-lo. No entanto, internamente, o entendimento é de que o ciclo dele no Cruzeiro já está próximo do fim. A rejeição do Botafogo pode ter sido o ponto final de uma história que começou cheia de expectativas, mas não conseguiu se consolidar. Entre saídas e chegadas, o Cruzeiro mostra que está mais ativo do que nunca nos bastidores do futebol. A SAF liderada por Pedro Lourenço vem mostrando uma nova mentalidade de gestão, que busca conciliar ousadia com responsabilidade. A possível investida em João Pedro é a prova clara de que o clube não quer mais apenas brigar para se manter, mas sim competir em alto nível, disputar títulos e voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional. E agora a pergunta que fica para você, torcedor. O que achou do Cruzeiro mirar alto com a possibilidade de repatriar João Pedro? Acha viável esse investimento ousado? E sobre Gui Meira? Você acredita que ele ainda poderia ter espaço no elenco ou melhor é seguir em frente? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque a qualquer momento podemos voltar com mais uma notícia bombástica direto da Toca da Raposa.